Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Thales, como vocês já me conhecem. Gostaria de saudar as professoras Hilda Benta e a professora Maria Lúcia, professoras da sede do município. E neste mês vamos falar sobre cultura e ciência, vamos falar também sobre fé e ciência. Então, a princípio, já podemos analisar essa imagem que diz muito sobre o conteúdo, né, sobre esse tema, cultura e ciência. Nós podemos observar, né, duas pessoas aí com uma mesa e tem várias informações, né, que envolvem muito a cultura e a ciência de um povo. Cultura. Vamos entender o conceito de cada palavrinha. Cultura, ciência e tecnologia. O que é a cultura, gente? Cultura é o conjunto de crenças, conhecimentos, leis, expressões artísticas, símbolos, formas de pensar, costumes, técnicas e modos peculiares de um determinado grupo de pessoas. Então, gente, todo o conjunto do que você crê, dos conhecimentos, dos modos, das técnicas, tudo isso vai formar-se a cultura. Existem diversas culturas nos distintos povos e países do mundo. Então, gente, a cultura, por exemplo, da Conceição já é diferente da cultura de São João da Canabrava, que só é 32 quilômetros, né? Ou seja, e a cultura do Brasil inteiro? A cultura do Nordeste, ela é diferente da cultura do Sul, do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste. Então, a cultura, gente, ela vai falar muito sobre um povo. Então, a cultura do Brasil ela é totalmente diferente da cultura do México, da cultura dos Estados Unidos, da cultura da Europa, né? Então, a cultura ela vai dizer muito sobre as pessoas, sobre a sociedade. O que é a ciência? Ciência é o conjunto sistemático de conhecimentos, métodos e conceitos com que o homem procura descobrir e explicar a sua própria realidade e o mundo. A ciência se divide em muitos ramos distintos, de acordo com os diversos aspectos que estuda. Então, gente, a ciência, ela realmente vai ser esse conjunto de sistemas que buscam realmente o conhecimento e que o homem procura realmente descobrir a realidade, a sua própria realidade e o mundo que o cerca. Então, a ciência ela vai buscar realmente conhecer essa realidade, como surgiu, né, o mundo. Então, ela vai tentar provar muitas coisas e há também esse embate, né, entre ciência, entre religião, né, que nós sabemos que a ciência e a religião, às vezes, nelas se confundem. A gente viu, né, nos meses passados, a gente falou um pouco sobre isso. Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos científicos para obter bens e serviços que possam resolver problemas e que ajudem as pessoas a viver melhor. Então, a tecnologia, gente, ela vai tentar resolver esses problemas para que as pessoas consigam, né, viverem melhor. Por exemplo, a internet, né? A internet veio com essa tecnologia. Então, a internet melhorou demais. Se não tivesse a internet, como era que estava acontecendo as aulas? Então, a tecnologia vem aplicar esses conhecimentos científicos para obter realmente bens e também serviços. Nós podemos observar, né, essa imagem que está aí no canto superior, né, direito, você pode observar, né, ó, a ciência, a tecnologia, né, a cultura em cada local. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Então, dia 5 de novembro, Dia Nacional da Ciência e da Cultura. Gente, o dia da ciência e da cultura teve a lei 5.579, ela instituiu, né, o Dia da Cultura para o dia 5 de novembro. Por quê? Por causa desse senhorzinho bem aqui que vocês podem observar, né, aqui no slide. Né? Como é que se chama esse senhor? Gente, esse senhor ele se chama o Conselheiro Rui Barbosa. Quem foi esse Conselheiro Rui Barbosa? Gente, ele foi um polímata. Quem é esse polímata? O que é polímata, professor? Polímata, gente, é uma pessoa que estuda muito, estuda vários tipos de ciência. Ele foi jurista, ele foi advogado, ele foi político, ele foi filósofo, escritor, então ele foi jornalista, né, gente? Então ele foi muitas coisas. Então,
por ele ser esse estudante das ciências, né, foi colocado no dia 5 de novembro, né, por conta que ele nasceu realmente no dia 5 de novembro de 1889, né? Então, por isso colocaram a data de nascimento do conselheiro Rui Barbosa, o Dia Nacional da Ciência e da Cultura. Mas o que significa cultura, né? Nós já falamos o conceito, mas tem muitas coisas para a gente entender sobre a cultura. O que é a cultura, gente? Vem ser o acúmulo da vivência histórica de significados sociais, ou seja, linguagens, técnicas, valores, fé e gosto, construídas coletivamente. Tem relação com a maneira de vestir, de morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de comunicar e de se vestir. Então, gente, a cultura, ela vai ser esse acúmulo, essa junção, essa formação histórica com vários significados sociais. Então, a forma que eu me o que eu me alimento fala sobre a minha cultura, esse arroz e feijão. Em outros locais do mundo, pessoas podem não se alimentar de arroz e feijão, né, diariamente. A forma como eu me visto, a forma como eu falo, então a forma como eu interajo com as pessoas, o trabalho, né, a forma de rezar, a crença, gente, ela vai mudando. Então, tudo isso vai formando, né, a nossa cultura. Então, você pode observar nos slides, eu coloquei umas imagens que a mistura mesmo de culturas, né, que vai formando, né, as sociedades. Aqui eu coloquei todos os continentes do mundo, aqui a América do Sul, onde está o Brasil, né? Então, cada bonequinho desse vem falando sobre a cultura, que são várias culturas, né, a serem formadas aí no mundo todo. A cultura, gente, ela é viva, ela é flexível, ela é plural. Ou seja, ela não é singular, ou seja, ela não é única, ela é plural. É muitas culturas. A cultura não é um estanque, ela não está parada. Ela é tudo que o homem adiciona à natureza. Então, todas as formas que o homem pratica e faz, tem a ver com a sua cultura. Cultura é construção, transformação constante, produto e fator de imanência social. Então, cultura é tudo isso, gente. Um povo que perde a sua cultura, sua história, sua memória, seus costumes, perde sua alma, fica sem identidade. Então, gente, a cultura, ela é isso. Ela é uma transformação, ela é uma construção. Ela está se construindo a cada dia. E um povo que perde a sua cultura, ela realmente fica sem identidade. Então, não tem como. Então, as pessoas que moram, por exemplo, eu que moro na Conceição, a gente tem uma cultura diferente de quem mora no Estevão, de quem mora no Juá, de quem mora no Tabuleiro, de quem mora até mesmo bem pertinho também, de quem mora na Canabrava. Então, a cultura ela vai mudando um pouco de região para região. Ou seja, o Brasil tem muitas culturas, né? O Brasil, a cultura do Brasil é totalmente diferente de outros países. No Brasil, tão vasto, tão amplo, com tantas expressões diferentes, com distintas maneiras de ser, de viver, de conviver e de fé múltipla, que vão se modificando de lugar para lugar, e a todo momento não podemos falar de uma única cultura, mas de culturas plurais que o formam. Então foi o que eu acabei de falar no slide passado, né? O Brasil ele é amplo, então não existe uma cultura, a cultura não é singular, gente. A cultura ela é plural. Ou seja, muitas culturas. Então, no Brasil tem muitas culturas. A gente vê, não sei se vocês conhecem, mas na região sul tem influência europeia. As cidades mesmo, Gramado, tem muita influência europeia. Então, as pessoas têm uma cultura, né, parecida com o pessoal lá da Europa, né, de países da Europa, Espanha, Itália, né, esses países lá da Europa. Então, são culturas diferentes. Cultura do norte é totalmente diferente da cultura do nordeste. Da sudeste nem se fala, né? Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Então as culturas são totalmente, né, bem diferentes. Quantas nações existem inseridas no nosso país? Né? Quantas nações são? Culturas indígenas, africanas, povos europeus, cada um com suas tradições, línguas, procedimentos, modos de ser e crer, que ajudaram a formar um país plural, ou seja, um país que não é só um, é muitos,
né? Então, no Brasil tem indígenas, europeus, africanos, né? Eu coloquei a imagenzinha aqui, ó, né? Onde fala que o Brasil, ó, é composto por pessoas de praticamente todos os países do mundo. Agora vamos entrar um pouco, vamos falar sobre a fé e a ciência, né? A fé, que é a crença, né? Crer, acreditar, e a ciência é o conhecimento, né? As pessoas que buscam estudar e buscam conhecer e analisar e ter esse conhecimento, essa sabedoria aí, através de experimentos. Então eu coloquei aqui a imagem, né? Não sei se você, creio que vocês conheçam, né? Aqui é a criação de Michelangelo, né? A criação de Adão feita por o pintor, né, Michelangelo. Então nós temos aqui uma mão, né, mecânica de um robô, né, e uma mão aqui humana para ver, né, fazer essa comparação, né, entre a fé e a ciência, né? E nós temos aqui um quebra-cabeça que ele se encaixa, né? A fé está ligada à ciência, sim, a gente vai ver sobre isso. O cristianismo propõe os seguintes parâmetros para as relações entre a ciência e a fé. Então, o cristianismo, ou seja, as religiões que acreditam em Cristo, né, em Jesus Cristo Salvador, né, ele vai ter essas relações para a gente falar sobre a relação entre a ciência e a fé. Então, primeiro ponto, se liguem, harmonizar consciência e ciência. Então, é preciso ter essa harmonia de consciência e a ciência, que é buscar esse conhecimento. É necessário que os valores da ciência não se oponham aos valores da consciência. Então, não precisa ter essa oposição, né, entre a ciência e a consciência. Esse é o grande desafio que se apresenta ao homem atual diante dos avanços nos distintos campos do conhecimento. Então, é um grande desafio, né? Por mais que o homem busque esse conhecimento é um grande desafio, né? Através desses avanços. Segundo ponto, reconhecer a primazia da ética sobre a ciência e a técnica, né? Reconhecer, né, esse primeiro lugar que tem que ter a ética sobre a ciência e a técnica. Então tem que haver a ética, tem que haver essa educação, né? Tem que haver esse bom senso. A harmonia entre ciência e técnica só será possível quando a humanidade se guiar pela moral e aceitar a primazia do humano sobre as coisas. Então, só vai acontecer se realmente a humanidade se guiar pela moral, a ética, né? Para que ela entenda que o homem ele está acima, ele está realmente acima sobre as coisas que são inventadas. Terceiro ponto, estabelecer os limites éticos que a ciência não pode ultrapassar. Então, a gente tem que ter esses limites éticos, olha aí, palavra ética aparecendo de novo, que a ciência não pode ultrapassar, gente. A ética tem a função muito definida no mundo científico. Cuidar para que os resultados da ciência e da tecnologia sejam utilizados unicamente para o bem da humanidade. Então, é cuidar realmente que tem essa ética para que os conhecimentos científicos sejam eles, gente, colocados para cuidar para o bem da humanidade. Então, tudo que for descoberto para que seja para o bem, né? A gente vê que a ciência ela é linda, gente, como eu falei, não sei se foi no vídeo do 8º ano ou se foi aqui do 9º ano, né? A gente vê a ciência, o conhecimento que Deus nos dá, né? Esses cientistas, essas pessoas que descobriram a vacina, né? Para o coronavírus, né? Então, a ciência ela é muito linda, então tem como fazer com que essa ciência venha para o bem. O que é a ciência, gente? O que vai querer a ciência? É explicar como se formaram os astros e como se desenvolveu a vida na Terra. Para isso, usa a linguagem científica, que descreve fenômenos físicos e químicos que podem ter dado a origem da vida. Então, a ciência, gente, ela vai buscar realmente explicar como foi que surgiu a vida, como se desenvolveu, né, a vida na Terra, e ela usa realmente uma linguagem científica. Vocês podem observar essa imagem, né, de uma bolha, de uma pessoa embaixo de uma árvore, né, que remonta mesmo a esse desenvolvimento da vida na Terra. O que é a Bíblia? Ajudar o povo a perceber a presença criadora de Deus por trás do que podemos ver no universo. Ao povo da Bíblia não interessava explicar como Deus criou tudo. Sua cultura não exigia isso. O que importava
era ver como ficava a relação do homem com Deus diante do milagre da criação. Para isso, a Bíblia usa uma linguagem poética. Poesia expressa sentimentos, no caso, reverência diante do poder de Deus, e não é adequada para relatórios científicos. Então, a Bíblia realmente não é adequada para relatórios científicos, né? Ela vem mostrar essa poesia, expressar os sentimentos e realmente ajudar o povo a entender e perceber a presença de Deus, né? Na Terra, né? Por trás do que podemos ver no universo. Então, a Bíblia realmente vem mostrar e falar sobre isso, sobre a gente perceber, né, a presença e a grandiosidade que é Deus. Cientistas com fé. Então, nós vamos ver aqui alguns cientistas, né? Porque tinham cientistas que realmente não acreditavam em Deus, não tinham essa fé, né? Mas tinham cientistas que sim. Nós temos um exemplo aí, ó, nós podemos ver a imagem dele, o Max Planck, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1918 pela descoberta do quantum, que vocês estudam isso na física, gente, de energia. O impulso de nosso conhecimento, uma frase dele, o impulso de nosso conhecimento exige que se relacione a ordem do universo com Deus. Então, ele vem falando sobre isso, né? Essa relação do universo com Deus, o Max Planck. Albert Einstein, esse aqui vocês conhecem muito bem, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Física 3 anos depois, em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico, né? Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Então, Albert Einstein tinha muita fé e acreditava em Deus. Voltaire, gente, que a gente pode chamar ele de Volta, né? Racionalista e inimigo sagaz da fé católica. Ele não acreditava na fé católica. Foi obrigado a dizer, o mundo me perturba e não posso imaginar que este relógio funcione e não tenha tido relojoeiro, né? Então, ele também era um cientista que tinha fé. Olha a imagem dele, esse cabelão aí muito bonito. O professor Felipe Aquino afirma que ciência e fé não são excludentes. O professor Felipe Aquino, inclusive, sou muito fã, muito inteligente, professor Felipe Aquino, e ele fala que não tem como excluir um do outro, né? Não tem como excluir a fé da ciência. Olha aqui, se a ciência oferece ao ser humano o conhecimento das leis do mundo natural, a fé o transporta à transcendência do sobrenatural. Ou seja, a ciência vem falar sobre esse mundo natural que nós ocupamos, né? E a fé vem falar dessa questão sobrenatural do que a gente não consegue nem mesmo compreender, né? Ou seja, além dessa vida terrena. Se a ciência se desenvolve na investigação sistemática de um mundo visível, a fé cresce na confiança e no abandono. Então, a ciência vem falar mesmo do mundo que nós estamos, do que é visível. Então, a fé vai falar do que é invisível. E tem até passagens no Evangelho de Jesus que ele fala que as coisas visíveis são passageiras e o que fica são as invisíveis, ou seja, o que a gente não consegue ver. Terceiro ponto, se a ciência exige provas, a fé requer aceitação. Então, se a ciência tem que provar, a fé requer essa aceitação de você aceitar e acreditar. Se a ciência exige pesquisa, a fé exige contemplação. Ou seja, a ciência tem que pesquisar para obter os conhecimentos. A fé você precisa contemplar, você precisa, por exemplo, fazer esse ato da contemplação, de ficar sentado e parar e olhar para as estrelas, né? Então, a fé é acreditar realmente naquilo que a gente não vê, certo? Então, pessoal, era isso. Espero que eu tenha somado para o conhecimento de vocês sobre esses temas, né? Sobre cultura e ciência, sobre fé e ciência. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.